Em todas as eras de One Piece, teve aqueles novatos que se destacaram e ficaram famosos por serem muito promissores. Os dessa era atual são chamados de pior geração, e o que marcou a origem de cada um deles foi o seu encontro em Sabaody. Porém, existiu também os supernovatos da era passada, que acabaram fazendo seus nomes pelas suas forças e habilidades. Esta é a pior geração original. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os supernovas em One Piece são os prodígios que foram contra as leis do governo mundial para cumprir os seus objetivos. Muitos querem ser o rei dos piratas, já outros têm outros objetivos. Mas a pior geração original da era anterior é a mais lendária de todas. Tão lendário quanto o seu like. Mas não precisamos ir tão longe, porque todo mundo sabe que o seu like é a coisa mais lendária de todas. Então use esse grande poder que você tem deixando o like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para a pior geração original de One Piece. A pior geração são os piratas infames que começaram suas aventuras imediatamente antes do início de Marineford. Eles são piratas desta nova era que se destacaram por suas habilidades e são os piratas mais problemáticos para o governo mundial. Eles se consistem principalmente nos 11 supernovatos que estavam em Sabaody, prontos para entrarem no Novo Mundo, e também mais o Barba Negra. Como a maioria dos grandes conflitos que ocorreram após Marineford giram em torno deles, eles são considerados crianças problemáticas, que surgiram entre o fim da Era de Ouro dos Piratas e o início da Nova Era. Porém, a verdade é que esses piratas não são a primeira pior geração que existiu em One Piece. A pior geração original apareceu há exatamente 24 anos atrás, quando Gold Roger foi executado em Logtown e proclamou suas últimas palavras, influenciando uma multidão e os levando a saírem ao mar como piratas, na esperança de pegar o tesouro do Roger e se tornar o novo rei dos piratas. Durante a execução, 7 novatos assistiram ao fim do lendário Gold Roger e foram influenciados pelas suas palavras a seguirem para o mar. E esses 7 foram a pior geração original de One Piece. O primeiro pirata é justamente o Shanks, que nesta época tinha apenas 15 anos. Shanks, que teve Roger como seu capitão e como uma figura paterna desde sua infância, chorou depois de vê-lo sendo empalado. Mas isso não significaria que suas ambições acabariam por ali. Por honra ao seu capitão, Shanks mais tarde naquele mesmo local começou a fazer planos para sua própria carreira de pirata. Ele ofereceu um lugar em sua equipe para Buggy, que se recusou a trabalhar para o Shanks, e os dois então seguiram seus próprios caminhos. Shanks então formou sua tripulação pirata, indo atrás de pessoas com habilidades incríveis, como o próprio Yasopp, que ele ouviu falar de um atirador habilidoso e foi atrás dele. Com a sua tripulação então formada, Shanks foi aos poucos fazendo a sua fama e se tornou muito respeitado, um dos novatos mais problemáticos e poderosos da geração anterior. Mas o próximo membro da pior geração original é justamente o maior rival de Shanks, o Drácula Mihawk. Mihawk tinha 19 anos quando presenciou a execução do Rei dos Piratas em Logtown, mas ele já era famoso antes mesmo disso, porém por um motivo um pouco diferente. Ele não era um pirata até esse ponto, mas sim um espadachim muito habilidoso. Nesse tempo, Mihawk experimentou uma grande traição e guardou um rancor imenso dos fuzileiros navais. Devido a esse rancor, ele atacava fuzileiros navais e acabou ganhando o apelido de Caçador de Marinheiros. É por isso que ele já era famoso desde essa época, mas após ver o fim de Gold Roger e o começo de uma nova era, e também vendo Shanks como um rival digno, ele se tornou um pirata navegando sozinho, sempre querendo duelar contra o Shanks.
Com o passar do tempo, Mihawk desafiou adversários cada vez mais poderosos até que ninguém mais pudesse desafiá-lo, ganhando assim o título de espadachim mais forte do mundo. Sem sombra de dúvidas, Mihawk foi um membro da pior geração mais notável de todos, porque ainda muito jovem ele recebeu uma recompensa de mais de 3 bilhões de berries. O próximo da pior geração original é Don Quixote do Flamengo. Aos 17 anos, Doflamingo esteve presente na execução de Gold Roger em Logtown, sorrindo durante todo o evento. Doflamingo já tinha sua tripulação antes mesmo desta época, porém ele ainda não era reconhecido como um grande pirata. Foi só depois disso que Doflamingo começou a construir sua poderosa reputação. Ele acabou descobrindo o que era o tesouro sagrado de Mary Joyce e passou a chantagear os nobres mundiais e o governo mundial para ganhar dinheiro e também privilégios. Doflamingo também entrou no mercado negro e passou a produzir armas e criar relações com Kaido. Tudo isso fez a reputação de Doflamingo alcançar o mundo todo. Além disso, desde esta época, ele já era cruel e sem misericórdia com quem ousasse se opor a ele. Não podemos esquecer que ele atirou no seu próprio pai. Tudo isso fez de Doflamingo um grande pirata da pior geração original. Mas seguindo, agora como próximo, temos Crocodile, que nesta época já tinha 22 anos. Após assistir à execução de Gold Roger, Crocodile se inspirou pelas suas palavras e sua ambição, junto com a possibilidade de pegar o maior tesouro do mundo, tomou conta dele. Crocodile então teve o sonho de se tornar o próximo rei dos piratas, e então saiu ao mar como um super novato. Durante sua época de novato, ele foi para o Novo Mundo e rapidamente se adaptou ao seu ambiente caótico de batalhas a todo instante, fazendo grande fama como um dos novatos mais promissores. Tanto é que poucos anos depois, ele recebeu o convite do governo mundial para se juntar aos Chichibukais, e ele aceitou. Porém, quando ele achava que estava no auge de sua força e perto de ser o rei dos piratas, Crocodile sofreu uma derrota humilhante ao desafiar o Imperador Barba Branca, fazendo ele ganhar a sua cicatriz, e possivelmente foi o que fez ele perder seu braço. E esta derrota trouxe um fim abrupto ao seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Seus planos agora eram outros. Como ele não tinha forças para chegar ao topo sozinho, uma arma ancestral ajudaria muito, e por isso ele foi atrás dos Poneglyphs, se infiltrando e dominando o reino de Alabasta. Mas no fim, apesar de Crocodile ter perdido, ele foi um grande membro da pior geração original, o que não é bem o caso do próximo, que é Bug, o palhaço. Bug esteve presente na execução de Roger e chorou ao ver os últimos momentos de seu capitão. Depois disso, Shanks convidou Bug para se juntar à sua tripulação, mas Bug recusou e começou a operar por conta própria. Com o início da grande era dos piratas, para escapar dos olhos do governo mundial, ele escondeu o fato de que fazia parte dos piratas do Roger. Formando os piratas do Bug, ele então passou a saquear os pontos mais fracos do East Blue, onde ele ficou por muito tempo. Bug realmente só começou a ter grandes conquistas atualmente na história, porque na maior parte de sua vida ele estava apenas fugindo da marinha e se escondendo no East Blue, o mar mais fraco de todos. E apesar de tudo isso, Bug ainda se tornou um Chichibukai e depois foi considerado um dos 4 imperadores do mar. Mesmo sem fazer nada para merecer isso, Bug parece ter algum tipo de habilidade que faz ele ter muita sorte e conquistar aliados poderosos sem fazer praticamente nada. Mas apesar de tudo, Bug ainda fez parte da pior geração original de One Piece. Então, como próximo também temos Gekko Moria. Aos 26 anos, ao viajar para Logtown, Moria assistiu à execução de Gold Roger e ouviu todo o discurso de Roger sobre seu tesouro One Piece.
Isso despertou a vontade em Gecko Moria de ser um pirata, mas ele queria ainda mais do que isso. Seu sonho era se tornar o próximo rei dos piratas. Então, após isso, ele, como muitos outros, ergueu sua bandeira e começou a se destacar no mundo, como um dos novatos mais promissores de sua era. Um ano depois, Moria já tinha uma recompensa de 320 milhões, porém, ele junto com seu bando dos Piratas Gecko entraram em um confronto contra os Piratas das Feras, na região de Ringo, em um ano. A batalha resultou na morte de toda sua tripulação, e após a sua derrota, Moria começou a tentar ganhar poder suficiente para derrotar Kaido e se vingar, e sua perspectiva de companheiros de tripulação o levou a procurar uma tripulação de mortos-vivos, já que assim ele nunca mais sofreria com a perda de amigos de bando. Retornando ao seu mar natal, o Ash Blue, ele então construiu o Thriller Bark, e algum tempo depois, ele foi convidado para se juntar aos Chichibukais, resultando no congelamento de sua recompensa. Moria foi um dos grandes piratas de sua era. Só o fato dele enfrentar Kaido, uma das lendas de One Piece, já diz muito sobre ele. Além disso, sua fama era tão grande a ponto do governo mundial o convidar para trabalhar para eles. E agora então, como próximo, temos Monkey D. Dragon. Dragon não foi exatamente um pirata, mas ele fundou o Exército Revolucionário, um grupo que se opõe diretamente ao governo mundial. Então, aos olhos do governo, Dragon não é muito diferente dos piratas, já que todos são criminosos. Dragon é até mesmo considerado o pior criminoso do mundo. Além disso, Dragon também esteve presente na execução de Gold Roger, o ponto principal que torna ele um dos membros da pior geração original. Então não precisa ser um pirata para fazer parte da pior geração, e o Drake é a prova disso, já que ele é um marinheiro e ainda assim também é um supernova. Dragon já tinha 31 anos quando assistiu ao fim do Rei dos Piratas, e foi logo após isso que o seu pequeno grupo de resistência realmente cresceu e se tornou o Exército Revolucionário como conhecemos hoje. Então, ao longo de One Piece, vários novatos se destacaram em suas épocas e acabaram se tornando veteranos nas eras futuras. E esses 7 membros da pior geração original foram muito marcantes em seu tempo, e o mais interessante é que todos eles permanecem ativos até hoje. O Moria foi capturado pelo Barba Negra e o Doflamingo está preso em Impel Down, mas não há dúvidas de que se eles se libertarem, eles continuarão seus planos, porque essa é a principal característica de um membro da pior geração. Aqueles que não desistem nunca, é essa vontade imparável que fazem eles se superarem cada vez mais e que faz o governo mundial temerem tanto eles. Então no fim, esta é a pior geração original de One Piece, e a geração de supernovatos mais lendária de toda a história de One Piece.